Santo Afonso de Ligório era um napolitano, um filho do século XVIII. Ao chegarmos a Nápoles, cidade pitoresca e movimentada, quem nos poderá indicar hoje por onde devemos começar o nosso percurso dos lugares em que o santo viveu e atuou? Nós queremos ir para a igreja de Santo Afonso. O senhor sabe onde fica esta igreja? Sim, no centro, perto de Monte Santo. A sua lembrança é ainda viva nesta pequena praça do centro histórico. Mas não só a lembrança. Ao lado da igreja de Santo Antônio à Tárcia, vivem e trabalham os padres do instituto religioso, cuja origem e missão se encontram nas normas e nas palavras do santo, os redentoristas, aqui presentes desde 1815. A sua história, porém, começara muito antes, em 1723. Num lugar em que a fé e o temor de Deus eram geralmente pouco respeitados, no Palácio de Justiça, baluarte do poder secular, situado no coração da cidade. Existem ainda hoje a antiga fachada e as salas históricas do Palácio de Justiça. E aqui foi honrada a memória de Afonso de Ligório com uma lápide comemorativa. Aos 16 anos de idade, era já doutor em Direito Civil e Canônico e começou a exercer a atividade forense aos 19 anos. Justiça. No Reino de Nápoles, isso significava alta consideração e carreira. Estamos em 1723. Devido a uma maquinação política, Afonso perdeu uma causa sensacional. Ó mundo, agora te conheci, exclamou o advogado Ligório, abandonando para sempre o Tribunal de Justiça. Mas uma outra porta se abriu. Após 4 semanas de decepção e desânimo, no dia 29 de agosto de 1723, o jovem cavaleiro Afonso de Ligório entrou na igreja de Santa Maria della Mercede. Ajoelhando-se diante da imagem de Nossa Senhora, depôs o seu espadim de cavaleiro e fez voto de se ordenar sacerdote. E o Senhor disse-lhe: deixa o mundo e entrega-te a mim. Mas o Jesus que o chamava não era para ele só um menino encantador. Era também o homem flagelado, sofredor e maltratado, como representava as imagens das galeras de seu pai, Dom Giuseppe de Ligório. Ao princípio do século XVIII, Nápoles era o porto militar de uma frota que se mobilizava, sobretudo, contra os ataques muçulmanos. Um dos capitães dessas galeras era Dom Giuseppe de Ligório, que de simples oficial chegara a ser comandante. No dia 17 de setembro de 1696, sua mulher, Dona Ana Cavalieri, deu à luz a um menino. Na sacristia da igreja de Santa Maria dei Vergini, conserva-se o livro dos batizados. O sacerdote mostra-nos o último registro do mês de setembro de 1696. No dia 29 de setembro de 1696, foi batizado por mim, padre Giuseppe del Mastro Alfonso Maria de Ligório. 100 anos mais tarde, foram acrescentados alguns avermamentos. Beatificado, canonizado, declarado doutor da igreja. Aqui, em Marianella, perto de Nápoles, na casa de campo dos Ligório, foi criado Afonso como primogênito. Visitando as dependências do palácio ainda existentes, podemos imaginar facilmente o bem-estar em que vivia esta família nobre. Dom Giuseppe Ligório decidiu que Afonso estudasse em casa. Aos 12 anos, dominava já as ciências humanísticas, a filosofia, o latim. Recebeu lições particulares do famoso pintor Francesco Solimena e do não menos célebre músico Caetano Greco. Seu pai, ambicioso e severo, queria que o primogênito viesse a ser cosmopolita, homem de sucesso, nobre e livre. Como o jovem aristocrata representado neste quadro, que se conserva em Marianella. Para Afonso, porém, era uma jaula dourada que sentia dever abandonar. Começou a dedicar-se aos pobres e aos desprezados, transferindo-se dos palácios para o Hospital dos Incuráveis, onde participava das dores humanas. Hospital que ainda existe e parece conservar a fisionomia daquele tempo, assim como as míseras vielas de Nápoles, que Afonso percorreu 2 séculos antes de nós, para se dedicar à assistência aos pobres e abandonados. Nem sequer a ira do pai conseguiu fazer com que Afonso desistisse de seus intentos.
Ainda seminarista, colaborou na fundação das Capelas do Entardecer, onde os habitantes do bairro se reuniam para rezar e cantar cânticos sagrados. Essa obra existe ainda hoje, e não carece de significado o fato de alguns encontros se realizarem sempre no jardim da casa paterna de Afonso, em sua memória e em honra de Maria. Santo Afonso e a Madonna sempre insieme, porque Santo Afonso amava muito a Madonna. Para nós, Santo Afonso e Nossa Senhora estão sempre juntos, porque o santo amava muito a Nossa Senhora. O exemplo desse santo nos estimula a estar unidos a Nossa Senhora e a rezar para ela. Nós de Marianella estamos sempre presentes quando são organizadas festas em honra de Nossa Senhora. Entrando no seminário em outubro de 1723, Afonso vai se afastando cada vez mais da casa paterna. Das videiras do quintal de Marianella parte um caminho que o leva a outra vinha, a vinha do Senhor. No dia 21 de dezembro de 1726, Afonso é ordenado sacerdote na Catedral de Nápoles. E Jesus chamou a si aqueles que amava, e eles foram com ele. Ficariam com ele para serem enviados a pregar. Em 1730, Afonso desembarcou com 5 amigos seus na enseada de Minore, na costa amalfitana. Afonso tornara-se um dos pregadores mais famosos de Nápoles. Pertencia à Associação das Missões Apostólicas, chamada dos Ilustríssimos. Fizera voto de não perder nem um minuto de tempo. Mas agora, encontrando-se completamente esgotado, em perigo de morte, o médico manda-o para as montanhas, para que se estabeleça. Na Serra de Santa Maria dei Monte, Afonso vai encontrar homens que, econômica, cultural e religiosamente, ainda estão mais abandonados do que os mais pobres dos pobres de Nápoles. Eram os pastores e os cabreiros. Perguntamos a um pastor que passa por nós: Santo Afonso, este nome diz-lhe alguma coisa? Sim, pessoalmente não l'ho conosciuto, mas dai miei nonni l'ho sentito dire que Sim, veniva qua su. eu não o conheci pessoalmente, mas ouvi de meus avós que ele pregava aqui em cima, que ensinava o catequismo naquela pequena igreja e que celebrava a missa aqui o dia inteiro com a gente. Com loro, que tutta la giornata trascorreva insieme a loro, com le pecore. Aqui viveu Afonso a sua segunda conversão. Aqui lhe veio a ideia de fundar uma congregação religiosa que deveria dedicar-se ao cuidado das almas destes pobres e abandonados. A imagem milagrosa de Santa Maria dei Monte é hoje venerada na capela do convento dos Redentoristas, em Scala, uma povoação que virá a ser de importância fundamental para Afonso e para a sua congregação. Depois de haver passado outros 2 anos em Nápoles, Afonso abandonou para sempre a sua cidade natal no dia 2 de novembro de 1732. Cavalgando um jumento, à montada dos pobres, foge para Scala sem se despedir de ninguém. Nessa pequena cidade, sobranceira Amalfi, havia sido fundada 1 ano antes uma comunidade irmã, a Ordem Religiosa das Irmãs Redentoristas. As Irmãs Redentoristas são uma ordem contemplativa que se propõe à imitação fiel da vida de Cristo. Foi sua fundadora, Irmã Maria Celeste Crostarossa, ex-carmelita. Assistida por Dom Falcoia, bispo de Castellammare, Irmã Celeste fundou o primeiro mosteiro e, sempre apoiada pelo bispo, favoreceu e animou o projeto de Afonso. Não muito distante do mosteiro das Redentoristas, encontra-se a Casa Anastásio, hoje abandonada e que foi a primeira morada de Afonso,